Recentemente, os órgãos competentes do governo federal divulgaram que o desmatamento na Amazônia, ele cresceu no último ano 29%. É preocupante. 29% de crescimento do desmatamento relacionado ao quê? Provavelmente, a grande causa está associada ao novo Código Florestal. O novo código que propiciou que áreas pudessem ser degradadas de uma maneira preocupante no sentido especialmente ambiental. E no programa de hoje nós queremos falar sobre natureza, sobre desmatamento da Amazônia e a relação com o ciclo das águas. Quando comentamos sobre desmatamento, eu, professor Cornélio, vou estar juntamente com você avaliando aspectos bem importantes relacionados aos impactos ambientais. Impactos ambientais tão explorados nas provas do Enem. E o desmatamento, ele gera não somente um aspecto de prejuízo local, mas um aspecto de prejuízo ambiental global. Quando nós pensamos em retirar uma determinada vegetação em algum local, para colocar outra vegetação que é típica de locais onde ocorre o desmatamento. Na Amazônia nós temos, por exemplo, a derrubada de árvores de grande porte e no local são plantadas outras vegetações, capim para, por exemplo, estar colocando lá o boi no pasto. E você pode pensar, mas Cornélio, o capim plantado também não faz a fotossíntese? Sim, ele faz a fotossíntese, sim. Então, na verdade, eu troco um vegetal por outro e não é tão problemático assim. Não é tão simples assim. A Amazônia tem um tipo de bioma característico, que é a floresta amazônica. E esse bioma se caracteriza pelo tipo de fauna, pelo tipo de flora, pelo tipo de solo, pelo tipo de clima. Consequentemente, a árvore que está ali, ela está adaptada a essa condição. E quando há a substituição desse tipo de vegetação por uma outra vegetação que tem uma importância para o agronegócio, pode existir um grande problema. Nós podemos ter um processo de desertificação na Amazônia, porque nós temos um solo que tem uma capa de humus superficial bastante expressiva, mas abaixo o solo é arenoso. Então, um solo que, obviamente, necessita dessa matéria orgânica trazida pela floresta. Essa matéria orgânica, esse humus todo trazido pela floresta. 29% de acréscimo no desmatamento no último ano no Brasil. Esse desmatamento pode estar relacionado, e eu quero que você observe agora comigo uma imagem. Essa imagem aqui mostra o que nós temos na Amazônia, infelizmente, ainda presente. Queimadas. Você pode estar se questionando, mas as queimadas, elas têm um impacto de forma direta e indireta no quê? Se nós pensarmos numa queimada, a queimada ela não impacta somente o solo daquele local. Você tem ideia quanto uma árvore consegue absorver de água do solo? E essa água, ela é utilizada por um fenômeno muito significativo, que é a fotossíntese. A fotossíntese é um fenômeno onde se pega a água, mais o gás carbônico, mais a luz solar e a clorofila que existe na folha das plantas, para se fazer o quê? O gás carbônico é utilizado para fazer a glicose. E da água sai o oxigênio. Oxigênio que a própria planta respira, que nós também respiramos. Mas importante, não quer dizer então que a Amazônia é o pulmão do mundo? Não. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Por quê? Porque ela, da mesma maneira, as plantas que estão lá, elas pegam o O2 que elas produziram para fazer a sua respiração. Mas nós temos muitas algas nos locais alagadiços que produzem o O2 que é, obviamente, superavitário e fica para que nós, animais, possamos utilizar. Então, nós não temos a Amazônia como o pulmão do mundo. E agora você pensa o seguinte, mas então qual é o papel dessa floresta? O papel da floresta é muito grande. Se nós pensarmos na manutenção da biodiversidade de fauna, de flora, se nós pensarmos como um grande termorregulador
Nós temos hoje um grande termorregulador da floresta amazônica no mundo. E uma outra coisa muito importante, a floresta amazônica, ela possibilita a manutenção do regime de chuvas, e não só no local. Nós sabemos que muito da seca presente no sudeste e no sul do Brasil está relacionado com o desmatamento na Amazônia, a formação das grandes nuvens, porque na floresta há um grande processo de transpiração, a perda de água na forma de vapor. E essa água pode estar associada à formação das nuvens, que obviamente depois há um processo de condensação e a chuva. Só que essas nuvens não são formadas somente no local, elas são levadas pelas correntes de ar para os locais mais distantes possíveis. E aí você começa a entender o porquê que as queimadas, o desmatamento é tão complexo num processo da natureza. Sobre a natureza, vai discutir com você isso. E você quer saber um pouquinho mais? Quer ver aspectos mais relevantes? Nos acompanhe. Curta o nosso canal no YouTube, nos acompanhe no Facebook e assista às nossas aulas. Porque de Enem nós entendemos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.